Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na aula anterior nós falamos um pouco sobre a colonização do Nordeste, né? Como o Nordeste foi importante para a economia, hoje o centro da economia já mudou, né? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as sub-regiões que o Nordeste tem, tá bom? Essa aula também será via slide, então a partir de agora vocês só vão ouvir minha voz e observar os slides. Até lá. Oi, turma, tudo bem com vocês? Agora vamos dar continuidade ao capítulo 10, que ele fala sobre o Nordeste, né? No Nordeste, a gente tem uma divisão de sub-regiões, tá bom? A primeira região, meio norte, que nessa imagem está em verde. A segunda é o Sertão, em vermelho. A terceira é o Agreste, em roxo. E o quarto, em amarelo, é a Zona da Mata, né? E a gente está entre a Zona da Mata e o Agreste. Sergipe está entre essas duas sub-regiões. Mas vamos conhecê-las gradativamente. Vamos lá. Para quem tiver com o livro, essas informações estão a partir da página 134, onde a gente tem lá as sub-regiões. A Zona da Mata, né, é uma faixa de terra que ela acompanha o litoral nordestino, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, né? E foi ocupada onde, né, tinha muita mata atlântica, por isso esse nome, né? Zona da Mata. Aí a gente tem nessa região de Zona da Mata, né? Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal. A gente tem boa parte das capitais do Nordeste inclusas aí na Zona da Mata, tá bom? Observe algumas imagens da Zona da Mata. Lindas praias, né? Clima quente e úmido, clima tropical. Ele predomina aqui na região da Zona da Mata, que é a faixa bem litorânea. Aí no livro de vocês, na página 135, tem um mapa similar com aquele que eu já apresentei, tá bom? Então observe aí que existem muitas praias, ou seja, o turismo nessa região de Zona da Mata, ele é bastante intensificado, né, pela quantidade de praias que tem, né? Isso tudo devido ao clima tropical. Então, a Mata Atlântica, né? Quando a gente fala de vegetação que cobriu a Zona da Mata, a gente vai falar de Mata Atlântica. Por isso o nome, Zona da Mata, né? A gente sabe que desde a chegada do português aqui no Brasil, já que ele chegou pelo litoral, pela Bahia, né? Ele começou a construir suas primeiras cidades aqui no litoral, entendeu? Então, aos poucos, a Mata Atlântica, na verdade, ela foi desaparecendo. Por quê? Na Mata Atlântica a gente tinha um pau-brasil. Então foi a primeira economia, né, de exportação do Brasil, pau-brasil, daquelas economias coloniais. Depois as cidades foram se instalando. As cidades se instalando, a gente não tinha como manter aí a vegetação. Então foi sendo retirada a vegetação ao nível, né, que acabou, né, fazendo com que a Mata Atlântica no Brasil hoje seja quase que extinta. Existem pequenas porções de Mata Atlântica, né? Aqui na nossa capital, Aracaju, a gente ainda observa alguns sinais de Mata Atlântica quando a gente olha para os mangues, para os manguezais, tá bom? E quando a gente vai lá no parque da cidade, ali entre o bairro Industrial e Porto Dantas, na zona norte de Aracaju, que a gente ainda consegue sentir um pouco da Mata Atlântica. Mas no geral, ela se foi muito, tá bom? Essa Mata Atlântica ela foi embora, né, dentro do processo de desmatamento. Vale ressaltar que não é só o português que é culpado por tudo isso, né? Já que o Brasil ele passa a ser independente, né? Então, quem é que provoca esse desmatamento? É o próprio humano, né? Então, até hoje
É muito intenso esse matamento na zona da mata, aqui no Nordeste, tá bom? A destruição da Mata Atlântica, principalmente para fornecer matéria-prima para a indústria. E olhe que a gente tem uma região industrial aqui, muito, muito forte, tá bom? Aí, ó, a região bem forte industrial aqui da Zona da Mata está ali em Pernambuco. Bom, Pernambuco, Salvador, eles têm a indústria, né? São as maiores capitais da Zona da Mata, né? Então eles têm uma indústria mais presente, né? Na Bahia tem um o polo industrial de Camaçari, né? E Recife também se destaca nessas questões. Grandes cidades aí que a gente tem, né? Salvador, Recife, como eu já citei, né? Aracaju, não é Aracaju e Maceió não são exatamente grandes cidades, né? Mas são capitais que merecem destaque também. Como João Pessoa é outra capital intermediária, mas as maiores, as metrópoles regionais que a gente tem aqui na Zona da Mata são Salvador e Recife, tá bom? E aí a gente tem uma economia, que a gente viu nas últimas aulas, que é a economia da cana-de-açúcar, que ela está bastante presente ainda aqui, sabe? Na região Nordeste, principalmente na Zona da Mata, que é a cana-de-açúcar, né? O que essa se produz? Olha, é uma economia que se vem de um passado do Brasil colonial, rendeu muito para o Brasil naquela época, quando o Nordeste era o polo econômico, né? Mas ainda rende produção de cana-de-açúcar em toda a região da Zona da Mata, inclusive aqui em Sergipe. Tá? Aqui em Sergipe a gente tem a usina Pinheiro, né, em Laranjeiras, que a partir da extração da cana-de-açúcar ela desenvolve o próprio açúcar, que é consumido, né, diariamente por a gente, e também produz combustível. Hoje, o que se destaca na extração da cana é o bagaço para se produzir combustível, né? Que é uma produção limpa. Limpa entre aspas, né? Porque é uma fonte energética menos poluente do que as outras, né? E traz uma rentabilidade melhor, tá bom? Então, da cana-de-açúcar você já extrai mais de um produto. Extrai a cachaça da cana-de-açúcar, extrai o açúcar, extrai também o, o combustível, tá bom? Além do consumo da própria cana, né, que a gente muito em feiras livres e do caldo de cana. Então, nosso estado é um dos grandes produtores de cana-de-açúcar também, tá bom? Principalmente aqui no Nordeste, na região de Zona da Mata. Outra economia importante tem a ver com o cacau, né? O cacau já foi uma super economia, né, do Brasil e hoje ele está mais focado ali na Bahia, no sul da Bahia, no recôncavo baiano, né? Que ele tem o início ali no século XVI, mais ou menos. Também desenvolveu tabaco, daqui a pouco a gente chega no tabaco, mas trabalhou-se também com cacau, tá bom? E hoje a gente tem aí, como eu já tinha dito para vocês, o polo industrial do Camaçari, né? O polo industrial e petroquímico de Camaçari. Então, cacau, que é a base para o chocolate, né? Apesar dele ter um gosto bem diferenciado de chocolate, né? Ele ainda é bem produzido no sul da Bahia. E aí tem o tabaco, né? Que é outro produto importante para a economia brasileira e importante para a economia nordestina. E o sertão, né? O sertão é uma outra sub-região, tá bom? Que temos aqui no Nordeste. O sertão ele tem ali um clima semiárido, né? As temperaturas vão estar elevadas entre 24 e 28 graus, apesar que a gente está acostumado com essa temperatura, mas ainda ultrapassa, essa é a média, né? Normalmente eles ultrapassam essa temperatura. E aí o que é que tem no sertão? A questão
de basicamente só duas estações, né? Duas estações do ano. Ou chove, ou faz calor. Pronto. São as duas estações que a gente tem ali no sertão, essa sub-região nordestina. Tá bom? Vamos lá. Clima quente, semiárido, quente e seco, né? Então, pela posição que a gente tem do sertão, a gente vai ter um clima aí semiárido. O que é que afeta? Como é que a gente chegou a esse clima semiárido no sertão? Vocês que estão com o livro, observem também na página 138, eu tenho um mapa do relevo e da hidrografia do Nordeste. Se a gente for observar esse mapa, tá bom? A gente vai observar que tem um planalto da Borborema, ali no que se compreende ao sertão. Esse planalto ele serve como um barlavento. É como se fosse um muro impedindo a circulação do ar, tá bom? Então a umidade ela acaba não chegando ao sertão. A gente tem a umidade vindo do mar aqui na zona da mata, no litoral. Quando ela chega até o sertão, né, que é a segunda sub-região, ela não vai chegar úmida porque o planalto da Borborema acaba se chocando, né, o vento acaba se chocando com ele e a gente não tem a umidade do outro lado que é o sertão, tá? O sertão tem características similares a um deserto, mas ainda há a presença de vegetação, tá bom? E é justamente ela. A caatinga, né? Quando a gente fala de biomas, domínios morfoclimáticos do sertão, a gente destaca a caatinga, que é essa vegetação aí mais seca, né? Adaptada ao clima, né? Que não necessita de tanta presença de água nela. Você vê que a gente no sertão, a caatinga, ela tem uma coloração esverdeada, mas a depender da estação, a gente pode ter uma caatinga esverdeada mesmo, bonita, ou no período seco ela vai estar assim, que nem essa segunda imagem, bem amarronzada, né? Bem, as folhas bem tímidas, vamos assim dizer, né? Então essa vegetação já é apta para esse tipo de região, né? Porque os cactos, as cactáceas, elas acabam absorvendo a água da chuva, né, e armazenando nas suas raízes. A gente não tem uma vegetação muito próxima uma outra, justamente pela distribuição de água, né? Então elas acabam armazenando água nas raízes, e se fosse uma do lado da outra, ia ter uma briga, vamos assim dizer, entre elas. E aí no sertão a gente tem um problema social em evidência, né? Os retirantes, os migrantes nordestinos. A gente tem uma imagem do sertão de extrema destruição, extrema seca, extrema pobreza, extrema miséria. Existe, de fato, a miséria, a pobreza, porque não tem um acesso à água, né? Por questões naturais. Lá não chove por 8 meses do ano, né? O sertão é uma região que fica seca na maior parte do ano. Então, como poderia ser resolvida essa questão? Se os governantes, né, se o Estado ele investisse em políticas públicas para melhorar a questão do sertão. Né, isso precisa de melhora do sertão. Precisa do investimento dos governantes, investimento do Estado. Tá bom? E aí poderia fazer o quê? Projetos de irrigação, né? Transpor a água de um rio, encaná-la e levá-la até essas pessoas. Essas pessoas já sofrem com questões naturais e com questões de esquecimento mesmo. O governo acabou, todos os governos, dependendo de partido A ou B, nunca deram atenção tão merecida ao sertão, tá bom? Em qualquer escala, seja municipal, estadual, federal. E aí, muitas dessas pessoas acabaram migrando para cidades grandes, né, como o Sudeste, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, ou então para as capitais dos seus estados, né, fazendo com que essas cidades enchessem cada vez mais
e intensificando os problemas das cidades. No sertão, na região de Caatinga, né, a gente tem dois tipos de rios, né? Em evidência, a gente tem os rios temporários e os rios perenes, né? O que mais se destaca são os rios temporários, que a gente chama de rios intermitentes, ou seja, que em determinados períodos do ano, em seca, esses rios vão desaparecer, como vocês estão vendo na imagem, né? Observe o solo todo rachado, né? O solo já passando por um processo de desertificação. Aí o que muda no sertão? O Rio São Francisco, tá? Enquanto a gente foi vendida a imagem que o sertão era de extrema miséria, o sertão nordestino, né, era miserável, extrema pobreza, solo seco, desertificado, a gente tem para contrapor tudo isso no sertão o Rio São Francisco, né, que a gente sabe que é um rio nascido lá na Serra de Canastra, no estado de Minas Gerais, que não é Nordeste, tá bom? O São Francisco é o maior rio inteiramente brasileiro. Aí vale a gente destacar uma coisa: o maior rio, a maior bacia hidrográfica é a do norte, a Amazonas. Mas o rio Amazonas, ele não nasce no Brasil, tá bom? Ele nasce ali perto das Cordilheiras dos Andes, em outros países. Então, a maioria das águas de lá do norte vem de outros países. Então, o único que nasce no Brasil, permanece no Brasil mesmo, maior de todos, é o São Francisco. Tá bom? Aí passando saindo de Minas Gerais, passando pela Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e um pedaço do estado de Pernambuco. Com a transposição, ela vai atender outros estados também. E aí ele vai, antes de chegar no Oceano Atlântico, de fato ela vai irrigando algumas regiões do sertão. Muitos projetos do governo de irrigação trazem a água do São Francisco. É como se você colocasse um cano no rio e fosse puxando a água. Tá bom? Ela é que ajuda a dar outra característica ao sertão. Graças ao São Francisco, o Nordeste começou a produzir vinhos. Plantou uva, que não é uma fruta típica de região semiárida. Tá bom? E a gente, graças às águas do Rio São Francisco, né, e de investimento tecnológico, é claro, começa essa produção de vinhos no Nordeste. Olha aí, ó, essa imagem mostra como é o processo de irrigação, né? Para alimentar a fruticultura, a agricultura de um modo geral. Né? Águas que vêm do Rio São Francisco. Bom, isso dá um outro cenário à agricultura, isso garante até uma melhor qualidade de vida para o camponês, para o agricultor. Tá bom, gente? Então a gente vai segurar por aqui, tá bom? E na próxima aula a gente volta com as duas outras sub-regiões do Nordeste, que é o meio norte, né? E o agreste. Tá bom, gente? Até lá, até a próxima aula. Tchau, tchau.